Bom, palavras introdutórias. Depois de quase um semestre falando sobre avivamento, e explico o que eu quero dizer com a palavra avivamento. Avivamento não para que o fogo caia e as pessoas saiam rolando aqui e orem em outras línguas e não tenha quem interprete, então é preferível que você ore para você mesmo. Não para que haja um movimento da alma das pessoas. Mas nós estudamos sobre avivamento desde janeiro com a intenção de aprendermos talvez esse caminho onde Deus se manifesta e levanta sinais que todos possam ver e falar: Deus ainda vive, Deus ainda faz, Deus ainda reina. Historicamente, estudamos avivalistas, estudamos os movimentos, estudamos os cenários, o caminho que essas pessoas buscaram em devoção pessoal e devoção coletiva. E uma pergunta que surge após essa série de 6 meses falando sobre avivamento é: que tipo de material humano é necessário para que esse avivamento venha? Porque talvez você possa olhar para alguns dos avivalistas e falar assim: pô, mas ele era John Wesley. Mas ele era o David Brainerd. Mas ele é o Paul Washer. Mas ele é o John Piper. E eu sou o João Ninguém, Zezinho da esquina. Então, como que o avivamento vai vir por meio de mim? Nós buscamos o avivamento não como um fim, mas como um meio de sinalizar a grande comissão. Ou seja, quando que a gente acredita que a grande comissão será cumprida? Quando o sinais históricos do reino de Deus ser latente, ser visível. E para que isso seja visível, precisamos ser cheios de Deus. Tem um ditado chinês que diz que se a gente quer começar a mudar o mundo, a gente precisa dar 3 voltinhas dentro da nossa própria casa, não é isso? Então faz sentido esse avivamento para nós também. Esse avivamento que começa por dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa família e vai expandindo. Mas será que eu seria uma pessoa que Deus viria encher? Será que você seria essa pessoa? Salmo 101 fala que os olhos de Deus estão passando sobre toda a terra, procurando alguém a que Ele possa confiar uma missão. Será que Ele te acharia esse domingo, dia 5 de agosto? Minha maneira de viver mexeria com o coração de Deus a ponto dele querer se revelar em dose cavalar a mim? Tem alguma coisa no meu coração que necessita de uma graça celestial, de uma graça especial, para que Deus venha e fale assim: é legítimo, eu te darei uma semente de fogo e você vai semear fogo na nação? E é sobre isso que nós vamos iniciar mais uma série, falando sobre os 12 apóstolos, os 12 discípulos. E eu te convido a 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Vê se faz sentido para você essa palavra. Irmãos, penso no que vocês eram quando foram chamados. Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte.
Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele. Eu não poderia ter outra porta de entrada para essa série que não fosse esse texto. Não poderia ter outro capítulo melhor que retratasse tão bem o caminho que nós estamos tentando construir. Em especial sobre a vida dos 12 apóstolos. Um parêntese teológico. Existe uma linha teológica que diz que não existe mais apóstolos. Que apóstolos foram apenas os 12 apóstolos. Eu concordo em partes. Por que em partes? Porque os 12 apóstolos ali, os 12 discípulos de Jesus escolhidos por ele para ser treinado e depois enviado em missão, é conhecido também na teologia como os apóstolos de Cristo, ou os apóstolos do Cordeiro. Esses não existem mais. São apenas os 12. Mas lá em Efésios fala sobre o dom apostólico para o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo. Então não existe o apóstolo de Cristo mais, existe só os 12. Mas existe o dom apostólico, que é um dos 5 ministérios que edificam o corpo de Cristo e aperfeiçoam os santos. Então é diferente. Não significa que alguém não possa ser ungido a respeito do dom apostólico. Ela pode ter o dom apostólico. Não sei, eu não gostaria, mas a pessoa pode ser chamada pelo título do ofício dela de apóstolo, se ela de fato tiver esse ofício. Mas não é o apóstolo de Cristo. É o dom apostólico que Deus liberou sobre a igreja dos 5 ministérios e o apóstolo é um deles. Tá bom? Então, quando eu falo dos 12 apóstolos, eu estou falando de personalidades, pessoal, desses homens que muito me espantam. Eles são como nós, e não como pessoas que desconhecemos. São acessíveis como nós, são personagens cheios de vida como a nossa vida. E é bom que nessas 12 semanas que nós vamos estudar os apóstolos, a cada vez que nós repartimos a respeito de um, você vai ver que ele tem mais de você do que você sabia. Ao contrário do que muitos pensam, eles eram homens perfeitamente comuns. Nenhum deles era conhecido como um grande estudioso ou erudito. Não tinha currículo de estudioso, grandes oradores, teólogos, não tinha nenhum teólogo. Olha isso. A gente faz seminário, né? 4 anos. Para começar a pensar em fazer alguma coisa para Deus, né? Mas não tinha nenhum. Eles não se destacavam por seus talentos naturais, não era muito cheio de aptidões, assim como a gente, sabe aquele pau para toda obra? Não tinha entre os 12. Não tinha aptidões intelectuais entre eles. Salvo o coletor de impostos, né? Que a aptidão dele tinha um outro caminho. Pelo contrário, todos eles eram sujeitos a cometer erros, ter atitudes equivocadas, lapsos na fé, tropeços, terríveis fracassos. Alguém se identifica? O próprio Jesus, pessoal, disse em Lucas 24 que eles eram lentos para entender e devagar demais para crer. Alguém? A brisa está... Recebe aí, irmã. Os 12. E a primeira coisa que me chamou muita atenção pensando nesses textos é que entre os chamados, parafraseando um amigo nosso, entre os chamados, os escolhidos são. Abre lá comigo, Lucas 6:13. David, está na Bíblia? Tá.
Lucas 6, 13. 12 e 13. Olha que interessante sobre os 12. Lucas 6, 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. Então ele chama um número maior de discípulos e entre esses chamados, ele escolhe 12. A quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, ou Natanael, talvez esteja na sua Bíblia, que o nome dele é Natanael Bartolomeu. Então algumas Bíblias vêm Natanael, outras vêm Bartolomeu. Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que veio a ser o traidor. Primeira palavra que me chamou muita atenção, chamou. Tem a ver, é uma palavra grega que significa chamar alguém para si mesmo. Chamar alguém para si mesmo, ou seja, o conhecimento de Deus passa pelo conhecimento de si mesmo. Quanto mais você se conhece, mais suscetível a conhecer Deus. Quanto mais para dentro você vai, quanto mais você vai para dentro de você, mais possível é você achar Deus. Porque Deus é esse matéria-prima que te criou. E essa palavra chamou aqui é muito interessante, porque ela vem seguida de escolheu. Então esses a quem ele chamou, ele escolheu, ele separou um grupo a qual seria e receberia a mesma autoridade, o mesmo poder que ele tinha. A estratégia de Cristo para fazer avançar o reino e a igreja girava em torno desses 12 homens, gente. Se você trabalha numa empresa boa, assim, não sei o seu salário, mas para entrar lá tem uma seleção, não tem? Se você vai prestar um concurso, tem provas. Mas eu costumo dizer que Deus e Jesus foi muito, muito controverso quando escolheu esses 12 homens. Porque normalmente você faz a seleção para escolher os melhores. E Jesus fez a seleção e pegou os piores. Ninguém começa uma empresa assim, ainda mais a missão de expandir o reino e expandir a igreja. Talvez isso tenha a ver com um lugar que nós vamos chegar hoje, onde as nossas desculpas são caladas. Entende? Onde a gente não pode mais jogar a responsabilidade para o Pedro. Porque o Pedro era tão Pedro quanto você. Porque o Tiago era tão Tiago quanto eu. Quem me dera. Mas a estratégia de Cristo para alcançar o mundo todo não tinha plano B. Era esses 12 homens falíveis ou comuns, pessoas simples. Entre os chamados, os escolhidos são. Há alguns anos a gente tem falado sobre isso, sobre ovelha, discípulo. Eu acredito que todos são chamados para ser discípulo, mas nem todos vão querer ser discípulo. A missão de se tornar discípulo é para todos, mas muitos vão olhar e falar, não, eu quero ser só ovelha. E vai morrer como ovelha. A ovelha, ela visa os benefícios, né? Uma vida mais leve, mais tranquila. O discípulo tem que perder tudo. O discípulo tem que mudar a rota. Tem que abrir mão. Tem que aprender a viver uma nova realidade.
tem que morrer, negar a si mesmo, né? Outra coisa interessante no chamado dos 12, Mateus capítulo 5, versículo 1, é que os números não foram determinantes para Jesus. Mateus 5, 1. Então a primeira coisa que a gente aprende é que entre os chamados, os escolhidos são. Você é chamado para ser discípulo, mas você vive como discípulo ou como ovelha? Mateus 5:1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram dele e ele começou a ensiná-los. Talvez você nunca reparou isso na sua Bíblia. Mas o Sermão do Monte não foi pregado para a multidão. O Sermão do Monte foi uma doutrina ensinada aos discípulos. Entende? Sabe por que não foi ensinado para a multidão? Porque a multidão não daria conta. Porque a multidão visa a multiplicação do pão. Mas o discípulo não. O discípulo que ia aguentar ouvir, como por exemplo, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que oram por justiça, porque serão saciados, têm fome. Ovelha não ia querer. E é interessante porque os números não foram determinantes. Entre uma multidão, ele chamou 12 e começou a ensiná-los. Às vezes a gente acha que para ser relevante tem que ter 1000 pessoas. Tem que ter um ministério reconhecido no Instagram, no Facebook. Ontem eu até falei para o pessoal, de um rapazinho que muito empolgado assim no Instagram e evangeliza, prega. Eu gosto de algumas coisas que ele fala. Só que ele entrou numa de falar da igreja e algumas coisas assim atrasadas. E aí eu fiz uma pergunta para ele: você já pastoreou alguém? Ou você é pastor do Instagram? Porque uma coisa é você falar sobre a vida da igreja sem estar dentro dela. Outra coisa é você pegar o boi pelo chifre e a intenção, o amor que tem por trás, mesmo quando você vê o problema, é diferente. Uma dúzia de homens sob o poder do Espírito Santo vale mais do que uma multidão sem Deus. Vou repetir. Se você for um dos 12 pessoas cheias do poder de Deus vale mais do que uma multidão sem Deus. 12 homens fez um estrago maior do que uma multidão que não tinha nada. E é por isso que ele ensina para nós que os números não são determinantes. Jesus sabia dos erros desses homens, irmãos. João 15 fala que ele sabia e os conhecia antes dele os escolher. Ou seja, ele sabia que Pedro ia negar? Sim ou não? Sim. Ele sabia, pessoal, que Judas Iscariotes iria traí-lo. E mesmo assim ele escolheu ele. Você escolheria o Judas para ser da sua equipe? Entende? Mas sabe por que eu acho que ele chamou o Judas? Para mostrar para nós e para o Judas Iscariotes que ele não tinha desculpa de não ter chance. Você se matou, Judas Iscariotes, porque você quis. Porque eu estava aqui ceando com você na mesma mesa que o João colocou a cabeça no meu ombro. Então você é, como Romanos fala, indesculpável. Eu te amei e te amei até o fim, João capítulo 13. Você não quis. Mas é muito interessante, ele escolher pessoas falíveis e comuns como nós. Terceira coisa que eu aprendi: ele não escolheu pessoas desocupadas e religiosas. Sabia que todos que ele chamou estavam trabalhando?
A gente que trabalha em seminário, né? Aí você chega lá, aí tem as histórias do chamado. E uma das histórias é: Deus mandou eu parar de viver para o mundo e viver só para Deus. Mas o que significa isso? Ah, tem 10 anos que eu não trabalho. Estou vivendo para Deus. Como se o trabalho não fosse algo do reino de Deus, confiado a nós desde a criação do mundo. Nas grandes catedrais na Europa, irmãos, é comum a gente ver a imagem dos 12 pintada em vitrais, estátuas, acho que é Mariana, Ouro Preto, tem umas Congonhas, tem os 12 lá em pedra-sabão, né? É isso, entalhado, coisa mais linda. Hã? É isso mesmo? Congonhas, né? E essa imagem dos 12, às vezes, passa para nós uma santidade absoluta, né? Uma auréola na cabeça, como se fossem pessoas ultra, mega espirituais, que representam um grau para nós de espiritualidade inalcançável. E é uma pena que as pessoas tenham feito isso com os 12. Na verdade, isso os desumaniza. E sabe o que é o bonito do Evangelho? É ele chamar pessoas humanas. Pessoas que têm dificuldades para caminhar. Pessoas que fazem perguntas que às vezes não têm resposta. Pessoas que precisam viver pela fé. Pessoas que não têm hoje para talvez ter amanhã. Os 12. Na verdade, eram homens comuns, membros da classe trabalhadora. Você sabia que 7 dos 12 era pescador? Um era zelote, que é um radical contra o governo, tipo bolsonaristas, tipo esse, anarquistas, assim, eu quero acabar com esse governo, porque quem tem alguém que está contra o sistema atual, né, de governo, um zelote. Um coletor de impostos. Coletor de impostos, pessoal, era a pior raça. Sabe por quê? Porque ele era contratado e tinha um salário, uma casa boa e tal. Só que ele não tirava só o imposto que era devido. O que ele fazia? Tirava para mais, acertava lá só a parte que devia e... petrolão. Mesma coisa. Então era um camarada odiado pelo povo. Por quê? Porque ele extorquia o povo. E Deus vai lá, por meio de Jesus, e chama um cara desse para ser discípulo. E os outros eram comerciantes e artesãos. Todos estavam envolvidos com trabalho. Deus não é um Deus de desocupados. Deus é um Deus produtivo, de trabalho. E que Ele ama. Lembra do chamado de Eliseu? Lembra disso? Deus fala assim para Elias: Elias, vai lá na casa onde Eliseu está dormindo, uma soneca, 3 horas da tarde. Ele fala isso? Não. Vai lá ungir Eliseu. Aí Elias leva uma capa e Eliseu está onde? Lavrando as juntas de bois. E Eliseu só passa a capa e fala assim: ei, você já entendeu? Vem comigo. Ele não escolheu desocupados, né? Paulo também trabalha esse assunto lá em Coríntios, dizendo que aquele que não trabalhar não coma. Porque dentro da igreja tinha lá atrás, já tinha essa ideia. Eu sou da missão integral e não preciso trabalhar. E você trabalha e me dá o seu dinheiro. Então Deus não chama desocupados. E o quarto ponto que eu descobri esses dias: de homens comuns veio um chamado em comum. Quando eu leio, por exemplo, Atos 17 e vejo o testemunho das pessoas falando que aqueles que estavam transtornando o mundo tinham chegado até aquela cidade,
eu fico me perguntando que tipo de material humano que estava chegando. Que tipo de pessoa estava chegando lá? Eu respondo, pessoas como eu e você, que aceitaram ser capacitados pela graça de Deus. Pessoas como eu e você, que deram início à propagação da mensagem do Evangelho, a ponto de virarem o mundo de cabeça para baixo. E se nós somos igreja hoje, e se estamos aqui, é por causa desses 12 homens comuns que disseram sim, pode fazer em mim. Minha intenção com esses argumentos até aqui, meus irmãos, estamos juntos? É calar as suas desculpas. Sabe aquela desculpa assim? Ah, mas é porque você é o pastor, porque você é o ministro de louvor, né? É porque você é o... É porque ele é... Um dos caras que mais marcou a minha vida, assim, pregando o Evangelho, é Gregório McNutt. E ele tem orgulho de contar que estava em cima de uma árvore no Havaí pegando onda e fumando maconha. Estava no Havaí pegando onda e em um certo dia, no alto de uma árvore, fumando maconha, ele teve uma revelação da graça de Deus, caiu da árvore e começou a seguir Jesus. Isso ele já tinha mais de 40 anos. E ele gastou cada um dos dias da sua vida pregando fervorosamente o Evangelho. Mais de 40 anos. Um maconheiro, surfista, louco, que não tinha família, não tinha nada, foi alcançado pela graça de Deus e disse sim, eu quero. Um Pedro, nós vamos entrar a fundo na vida de Pedro, mas vacilão, né, gente? Falava que não tinha conta de honrar, lembra disso? Jesus falando para ele, essa noite eles vão me matar e tal, e Pedro pula, não, de jeito nenhum eles vão fazer isso. Pedro, fica caladinho, meu filho, você está falando demais. Você não sabe nem o que você está falando. Antes que o galo cantar, você vai me negar. Cartinha. Um Judas que ficou em cima do muro entre viver o chamado ou viver com as 30 moedas de prata. Não é a gente? Pessoas como eu e você que foram cheias da graça de Deus. A minha intenção então é para que você olhe para dentro de você e cale as suas desculpas. Que você passe a olhar para as possibilidades que há na sua vida, para além da mediocridade. O que é mediocridade? É ser médio. Está na moda tirar 7. Eu tenho 2 filhos adolescentes. Na cabeça deles, funciona o seguinte, a média é quanto? É 7 que eu tenho que tirar. Isso é medíocre. É médio, mediano. Mas se ele pensar assim, eu tenho que tirar 8, tenho que tirar 9, eu não estou querendo 10, mas o 8. Mas por que não mirar o 10? E o que vir? Mas por que mirar o 7? Porque a nossa geração é medíocre. Porque, em geral, os membros de uma igreja são medianos. Porque, em geral, os discípulos de Cristo são medíocres. Porque, em geral, você quer tocar a sua vida e dizer que você é crente. Mas quando ele fala, então pede, abra sua conta e oferta para a vida de outro, ou faz isso e a gente não tem força para fazer. Porque a gente é medíocre, a gente é médio, a gente está na média. A gente não está tomando chopp no sábado à noite, mas também não está matando a fome de quem está com fome, não tem nem o café da manhã no outro dia. Está na média. E a desculpa é, eu não sou Pedro, eu não sou apóstolo, eu não sou pastor, Deus não me chamou,
eu não tenho um chamado. A propagação do Evangelho e a fundação da igreja giraram em volta de 12 homens como eu e você, e eles fizeram acontecer. Sabe o que significa? Que nós não temos desculpa para viver uma vida medíocre. Eram pessoas comuns. E o que mais me irrita era que eram pessoas comuns. Se eles forem hiper, ultra, mega santos, eu ficava tranquilo, porque eu não sou. Mas eles eram pessoas com erros, com falhas, com fracassos, com dificuldades, igualzinho a nós. Conclusão. Tem um teólogo que eu gosto muito, que diz o seguinte: você não precisa ser uma pessoa extraordinária para ser usado por Deus de maneira extraordinária. Você não precisa ser uma pessoa extraordinária para experimentar o extraordinário de Deus. Porque nessa história toda, o extraordinário é Deus e você é o nada. Sabe o que você é? Nada. Sabe o que é nada? Nada, somos nós. Somos nada. Essa teologia que levanta o egocentrismo das pessoas, colocando elas como o alvo, sua vida vai melhorar, seu casamento vai melhorar, o alvo é só o eu. Cuidado, porque no fundo, se não for a graça de Deus, nós não somos nada. Tem uma última estrofe dessas colocações aqui que me chama muito a atenção. Você não precisa ser extraordinário, porque Deus já é. Numa das casas do pão, a gente estudando, veio uma frase assim: Deus só será Deus se você não for. Porque tem muitos que carregam o nome de Deus em sua boca, mas o Deus mesmo da vida deles é eles mesmos. E essa canção última que nós cantamos, Caminho de Casa, ela tem uma última estrofe que a gente não conseguia encaixar na música, que diz o seguinte, abre aspas: nos dias maus, lembra-me o que você falou, até que suas promessas sejam uma força que me chama, minhas fraquezas sejam cheias do seu poder, e minha vergonha o chão para a sua glória. Sabe aquilo que as pessoas olham para a sua vida e falam assim: nó, tadinho desse cara, né, gente? Ô dó. Que vergonha que ele deve estar passando. Sabe quando a sua fraqueza é conhecida pelas pessoas? É difícil isso, né? Esse é o cenário onde pode fluir mais poder de Deus. Entende? David, você não sabe o que você está falando. Sei, abre lá comigo. 2 Coríntios 12. Já estou concluindo. 2 Coríntios 12. Doze, 9. Segunda Coríntios 12, 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, eu me alegro nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque é quando eu sou fraco
é que ele é forte. Gente, Paulo descobriu um negócio aqui muito legal. Presta atenção nisso. Quando você tem plena consciência da sua capacidade, você é bom, pergunta, bom em algo? Pergunta, você precisa de graça de Deus? Quer dizer, a graça já está sobre você, independente naquela habilidade, tá bom? Existe uma graça imerecida em quem nós somos, em tudo que a gente faz. Mas supondo, você já é um excelente pintor de quadros, um artista. Recebeu um dom de Deus, precisa de mais graça? Agora pensa comigo na matemática. Imagina se Deus derrama uma dose cavalar de graça num pintor que já é excelente na área de pintura de arte. O que pode acontecer com essa pessoa que já se acha boa, já se considera bem, inundada com muita graça? O que pode acontecer? O que acontece aí, né? Ela se perder, achando que é ela que está fazendo. Mas Paulo descobriu um negócio interessante. Ele falou o seguinte: sabe o que eu descobri? Que é exatamente no solo das minhas fraquezas que eu descubro um poder que eu não tinha. E é justamente nesse lugar dos meus fracassos, da minha vergonha, que emana um poder do alto, onde todos vão olhar e falar assim: só pode ser Deus, porque a Roberta mesmo não consegue fazer isso. Só pode ser Deus, o Daniel por ele mesmo não daria conta. Aí Paulo está falando: por isso eu me alegro nas minhas fraquezas, sabe por quê? Porque as minhas fraquezas se tornam o ambiente onde Deus pode manifestar quem Ele é. Mas a teologia de hoje é o quê? Você tem que ser upground. Bom em tudo. Perfeito. Excelente. Pau para toda a obra. Faz tudo, não erra nada, não tem fraqueza nenhuma, não tem pecado nenhum, não tropeça, não vacila na fé. E Deus fica lá. Você já é um super-homem, não precisa de outro. Eu acho que nós estamos vivendo dias de... Sabe aquele texto de Isaías que fala que ele vai aplainar os montes e aterrar os vales? Sabe o que é montes ali? Pessoas altivas, que têm muita consciência em si mesmo. Sabe o que ele vai fazer? Nivelar o monte, abaixar ele. Mas aquelas que estão em depressão, que pensam muito pouco a respeito de si mesmo, sabe o que ele vai fazer? Aterrar o vale. Para que você seja um caminho, né, aplainado. Essa é a palavra que ele usa. E eu tenho mexido com umas madeirinhas aí de vez em quando, e uma das ferramentas é a plaina. A plaina é a plaina manual, né, que meu avô usava lá, que eu ficava olhando para ele usar, é um instrumento mais ou menos desse tamanho, assim, quadrado, com uma lâmina embaixo e dois locais de segurar. E você passa ela na madeira para tirar aquilo que está torto. E como ela é uma estrutura reta, ela cria um caminho reto. Mas para isso ela fere a madeira. Deu para entender? Não tem como ser aplainado se ele não ferir a madeira. A madeira não vai ficar reta. David, mas e os buracos? Ele vai aplainando até o buraco ficar plano. E não ter mais altivos, soberbos, nem depressivos. Sejamos um caminho onde as pessoas veem Cristo na nossa vida. David, mas você não tem tutano para ser pai de 3 filhos. Verdade, não tenho. Marido de uma só mulher. Você tem tutano para isso? Não tenho. Só graça de Deus. Por isso que Paulo, gente, descobriu a receita. Em vez dele ficar triste com as fraquezas, ele ficou feliz.
Porque a cada área da vida dele que ele descobria que ele era fraco, ele levantava a boca e falava assim: quando eu sou fraco, Deus é forte em mim. Quando eu sou fraco, eu sou forte, porque Deus assume o controle daquela área da minha vida que eu não dou conta. Por que eu estou falando tudo isso? Porque há poder disponível nas suas limitações. Se você tem feito planos que você não se sente capaz, bem-vindo ao time. Se você tem sonhado com coisas que acha impossível, bem-vindo ao time. Se as suas sensações de fracasso fazem você pensar assim: não tem jeito para mim mesmo, cara, sou ruim demais. Uma boa nova, aí é que tem jeito. Porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Amém, gente? Está entendendo isso? Se você se sente uma pessoa cheia de incapacidades, bem-vindo. E assim é formado o reino de Deus, de anônimos. Os que estão aí fazendo sucesso é a minoria, porque o que leva o reino e a sua igreja são pessoas como eu e você, que vivem o Jesus segunda-feira de manhã. E é por isso que um João Ninguém é o instrumento predileto de Deus, para que ninguém se glorie, para que ninguém fale, é meu discípulo. Não, é discípulo de Cristo. Porque se você conhecesse o Luiz antes, você não imagina. Se você conhecesse o Paulo antes de se tornar Paulo, ele era Saulo, viu? E ninguém era capaz de fazer isso a não ser Deus. Para que ninguém se glorie, Deus fez. David, mas como é que faz para aceitar esse negócio? Simples. Perceba. Porque eu tenho visto nesses tempos aí, pessoas na segunda-feira de manhã lavando roupa. Gente, pensa no cenário. A Maria, o João, lavando a sua roupa na segunda-feira. E uma voz provocante chegando atrás e fala assim: quer me seguir? A outra está lavando as louças, pós-almoço, mas o coração está queimando e ela começa a perceber alguém chegando perto e fala assim: está a fim de andar comigo? Trocando o cocô do neném, né? Acontece várias vezes no dia. Vida cotidiana. E entre um lenço umedecido e outro, vem uma voz que diz: quer me seguir? Como assim? Mas eu? O que você acha? Mas o senhor sabe quem o senhor está chamando? Pergunta é: quer me seguir? Vem. A grande questão não é se você é capaz de ser chamado por Deus. A grande questão é o que você vai responder se você for chamado. Se você vai dar desculpas ou se você vai largar tudo e ir. Sabe qual é a grande notícia para pessoas como eu e você? Deus pode estar indo aonde você está, fazendo as coisas ordinárias da vida e fazendo de um momento ordinário, no sentido da ordem diária, um momento extraordinário. Entre um cliente e outro, entre uma consulta e outra, entre um anotar um telefonema e outro, Mari, entre uma prancheta e outra prancheta, entre um rabisco, um risco de uma medida e outra medida, o dono da medida pode chegar para ela: você quer um prumo?
O prumo lá de Apocalipse, de Amós e de Apocalipse, que mede a justiça da terra, quer esse prumo? Eu te dou. Quer vir comigo? Enquanto você lava a louça, lava o banheiro, pega um ônibus. Eu fui fazer uma ressonância na sexta-feira, né? E eu tô lá para a ressonância, estou esperando o exame no Life Center. E aí tinha que fazer uma pulsão, aplicar o contraste, passar no raio-x e entrar para a ressonância. Aí eu tô lá esperando. Aí me entra uma moça com uma muleta assim, mancando com muita dificuldade e visivelmente parecia que a perna dela estava encurtada. E veio no meu coração assim: vamos? O que você acha? Vamos orar por ela? Só que estava cheio. Não tinha camisa evangélica. Não sabia se era crente. Sabe? Segue-me, obedece, não obedece, minha capacidade, não. Minha fé, sem minha fé. E se der errado, e se não... Entre uma consulta e outra, o médico dos médicos pode chegar e falar assim: vamos resolver de outra forma? Quer vir comigo? E a questão não é que você é especial porque ele está fazendo isso. Não, muito pelo contrário. Ele só está te chamando porque você não é especial. Porque você é gente comum. E o plano dele sempre foi usar pessoas comuns, como os 12, para mostrar para nós que o reino de Deus se movimenta com pessoas comuns. Que vive a segunda-feira, que paga imposto, infelizmente. Que come, que dorme, que anda, que tropeça. A questão é, se você ouvir uma voz que diz: segue-me, e eu te farei pescador de homens, o que você vai responder? O que você vai responder? E eu queria te convidar a um momento de fraqueza. Proposital. Eu queria te convidar a um momento de você olhar talvez áreas que você possa estar altivo. E exatamente por estar, Deus não está derramando mais graça. Você já se achou bom demais para fazer aquilo. E aí você vai começando a ficar descalibrado. Sabe quando um instrumento não está calibradinho? Aí ele começa... Uma plana descalibrada tira mais do que precisa, tira torto. E eu queria te convidar a esse momento de fraqueza, utilizando da oração de Paulo, que é no solo das nossas fraquezas que ele vai manifestar o poder, manifestar a graça dele. David, mas você não sabe da minha história, eu estou com uma depressão, um vale dentro de mim, um buraco. Estou me sentindo a pessoa mais incapaz do mundo, mais infiel, mais vacilante. Bem-vindo. Hoje também é um amanhã para nós. Porque é esse tipo de gente que Deus gosta de pegar e sinalizar os seus valores. É esse tipo de gente que antes não tinha força para fazer nada, que agora está virando o mundo de cabeça para baixo. Lembrem-se, ele não chamou sábios sob os padrões humanos, nem poderosos, nem pessoas de nobre nascimento. Muito pelo contrário. Deus escolheu os que eram loucura para o mundo, os que qualquer gerente falaria: você é louco, para encher os ambientes de fraqueza com poder, com a graça dele. E se você tem esses profundos vales abertos, nós queremos te abençoar
a percepção dessa voz provocante que nos chama para ser todo dele, que nos chama para viver o cotidiano, viver a conta, o saldo da conta, viver o carro, viver a casa, viver os filhos, viver tudo para ele. Se você se identifica com essa necessidade da graça de Deus, feche seus olhos, vamos orar. Feche seus olhos. Pai, obrigado por nos mostrar que esses 12 homens tinham algo em especial, serem pessoas comuns, com falhas, com necessidades, com fome, que precisavam de comer. Obrigado por nos revelar que mesmo nos cenários de instabilidade dentro de nós, o Senhor está pronto para fazer um caminho novo. O Senhor está pronto para passar a plaina e fazer um caminho reto. E nossa oração essa manhã é: nos faz ser totalmente seus. Nos faz perceber essa voz que chama, como aquelas mulheres que chegaram no seu túmulo achando que iria encontrar um anjo, se assustaram quando encontraram um jardineiro com as mãos furadas, que tornou aquela manhã extraordinária, que tornou aquela manhã como qualquer outra, não mais qualquer outra, mas uma manhã extraordinária, onde elas perceberam o cumprimento do propósito de Deus. Nos faz ouvir, Senhor, a sua voz. Destampe os ouvidos, Pai, de pessoas que estão com zumbidos. Coloque o seu colírio e limpe a nossa visão. Aqueles que estão vendo embaçado o teu chamado, o teu caminho, limpe os nossos olhos e nos faça ouvir,